Quando a gente fala em ataque e defesa, muita gente pensa naquelas caixinhas simples, ou avançando ou aguentando a batalha. Só que a guerra não é binária. A guerra é a organização no meio do caos. E é exatamente isso que são as operações militares. Uma linguagem que busca colocar ordem na luta, no tempo, no espaço e na decisão. Quem domina essa linguagem não só luta melhor, mas cria vantagem. Hoje você vai aprender a classificação das operações militares. Primeiro, a direção das manobras. Depois, as operações ofensivas, as defensivas e, para fechar, um conceito que muda completamente a guerra: a ideia das linhas interiores e as linhas exteriores. Para quem quiser, para facilitar o papiro, segue aqui esse mapa mental para facilitar na hora de estudar ou até para acompanhar o próprio vídeo. Antes de falarmos em ofensivas e defensivas, a gente precisa entender como que uma força se desloca no terreno. Isso é a direção da manobra. Isso é uma coisa muito simples. Olha aí na tela, a direção paralela são quando duas forças avançam em eixos que não se encontram, quando avançam paralelas. Já a divergente são quando elas se afastam, quando abrem um leque, quando separam forças para cobrir um maior terreno. E por fim, as convergentes, que são quando as forças se aproximam para cair com um ponto com mais força. Ela vai concentrar para decidir no combate. E guardem isso, porque lá no final do vídeo, quando falarmos de linhas interiores e exteriores, o assunto vai conversar diretamente com a ideia de divergente e de convergente. As operações ofensivas são operações terrestres agressivas, em que a força assume a iniciativa para impor a sua vontade contra o inimigo. É a forma decisiva do emprego da força no combate de alta intensidade. Na prática, a ofensiva serve para destruir forças inimigas, conquistar pontos-chave no terreno, obter informações sobre o inimigo, adquirir dados do terreno ou meteorológicos, confundir, distrair, fixar o inimigo, antecipar-se para ganhar iniciativa, privá-lo de recursos essenciais e até mesmo desorganizar a força inimiga. E aqui fica um ponto importante: o comandante tem que pensar a ofensiva em relação ao tempo e espaço onde cada elemento vai estar no terreno e em que momento. Tem que concentrar o poder de combate no ponto decisivo e aceitar o risco controlado em outras partes da frente. E assim, dentro dessa lógica, o EB organiza a ofensiva em 5 tipos de operações: a marcha para o combate, o reconhecimento em força, o ataque, o aproveitamento do êxito e a perseguição. Vamos começar pela primeira operação ofensiva, a marcha para o combate. Ela é, por definição, um movimento tático na direção do inimigo, realizado para obter ou restabelecer o contato ou assegurar vantagens que facilitem operações futuras. Repara, isso aqui não é um simples deslocamento administrativo. É uma marcha que já acontece com a mentalidade de combate, porque o objetivo não é chegar, mas sim chegar pronto. Já o reconhecimento em força é uma ação de objetivo limitado, executado por uma força ponderável com a finalidade de revelar e testar o dispositivo e o valor do inimigo, ou obter outras informações. Calma, Gabriel, eu não entendi nada que você falou. Ou seja, você pressiona para fazer o inimigo reagir. E a reação que o inimigo te der vai virar informação importante. E aqui que entra um ponto clássico. A maioria dos elementos consegue fazer o reconhecimento, mas as unidades de cavalaria mecanizada são especialmente organizadas, equipadas e adestradas para esse tipo de missão. Ou seja, é só acompanhar aqui no videozinho. Nós temos a nossa companhia, a cavalaria sai, ela pressiona o inimigo nos pontos em que tem sua tropa para ele responder, e com essa resposta ver o que? Como está a organização no local, qual o tipo de armamento que ele tem, como que funciona a defesa. Aí você consegue ter muita informação. Ou seja, é bater para ver, mas sem virar uma briga decisiva. Agora vamos para o coração das operações ofensivas, o ataque.
Ele é a essência da ação ofensiva contra o inimigo, com a finalidade de obter sua destruição ou neutralização. Um ataque pode ser de oportunidade ou coordenado. Tudo depende do tempo disponível para o planejamento, para a coordenação e para a preparação que ocorre antes da sua execução. Os ataques são divididos em 5 tipos. Agora vamos para a primeira forma de ataque, o desbordamento. Pensa assim, em vez de bater de frente na posição mais forte do inimigo, você contorna. O desbordamento é uma manobra feita para conquistar um objetivo no flanco ou na retaguarda próxima. Foca nessa gaivota. Na retaguarda próxima, evitando a principal posição defensiva. Mas por que isso é tão poderoso? Porque quando você aparece do lado ou atrás, você não está só atacando, você está quebrando a lógica de defesa. O objetivo é claro: cortar as vias de fuga, ameaçar as rotas de retirada e obrigar o inimigo a escolher entre 2 opções muito ruins. Ou ele abandona a posição, ou ele fica e corre o risco de ser cercado e destruído. Guarda essa frase: o desbordamento é vencer a posição sem precisar esmagar ela. Agora a segunda forma de manobra é o envolvimento. E aqui a lógica é bem mais simples. Em vez de você gastar força tentando vencer a posição do inimigo, você contorna a sua força principal e busca objetivos profundos na retaguarda. Foca em objetivos profundos na retaguarda. E quando você aparece lá atrás, acontece uma coisa poderosa. Você começa a forçar o inimigo a abandonar a posição ou deslocar forças. Porque se ele continuar preso, ele perde o que sustenta o combate. Comando, comunicações, suprimento, linhas de retirada. É por isso que o envolvimento é tão decisivo. Você não está só atacando, você está mudando o problema do inimigo. E aí que vem o ponto mais importante. Ao conquistar esses objetivos profundos, você passa a ter iniciativa para poder destruir quando e onde você escolher. E agora vamos focar para não confundir o desbordamento e o envolvimento. O envolvimento não é para destruir a posição. A força envolvente costuma operar mais independente, justamente porque ela se projeta mais profundo, com uma missão própria, e exige mais autonomia para manter o ritmo da manobra. Lembra o que eu falei lá atrás? O desbordamento é na retaguarda próxima, já o envolvimento é na retaguarda profunda. E agora, penetração. Aqui a ideia é direta. Em vez de você contornar, você rompe a posição defensiva do inimigo. Você abre uma brecha, atravessa e, acima de tudo, desorganiza o sistema. Mas o objetivo não é só entrar. O objetivo é dividir o inimigo, separar reservas, cortar ligações entre unidades, quebrar a coordenação, e aí você vai derrotando o inimigo por partes. Guarda a imagem. Penetração é um golpe que quebra a linha e transforma uma frente contínua em vários inimigos isolados, presos em um único caos. E agora a infiltração. Diferentemente da penetração, aqui você não busca romper a frente no grito. Você busca passar sem ser percebido. A infiltração é o deslocamento dissimulado para desdobrar uma força à retaguarda e cumprir uma missão que contribua diretamente para o sucesso da manobra do escalão superior. E é por isso que ela combina muito com tropas de comandos e forças especiais. Gente treinada e adestrada para operar com discrição, autonomia e precisão, entrando onde o inimigo não espera, no momento certo, para abrir caminho para a força principal. E por fim, a última forma de ataque, o ataque frontal. Aqui não tem contorno, não tem surpresa, é o ataque que incide ao longo de toda a frente com a mesma intensidade. É a forma mais simples de entender, mas ao mesmo tempo é a mais perigosa de ser executada. Mas Gabriel, por que é mais perigosa? Ela é mais perigosa porque você está batendo exatamente onde o inimigo espera. Se a defesa estiver bem preparada, o ataque frontal tende a virar um combate de atrito, caro em tempo, caro em baixas, e por isso que ele é considerado, na doutrina, a forma menos desejável. Mas mesmo assim, ele ainda existe por um motivo. Às vezes o comando precisa fixar o inimigo na posição, impedir reforços, manobras, ou aproveitar uma situação em que o adversário está fraco, desorganizado ou sem uma condição boa de reagir. Guarda essa ideia. Ataque frontal não é manobra de esperteza.
é a manobra da necessidade. E ela exige uma superioridade no combate para que possa dar certo. Agora vamos para a penúltima forma de operação ofensiva. Beleza, o ataque deu certo, a gente ganhou. Mas a vitória na guerra é perigosa. Porque o inimigo não para de existir porque ele perdeu uma posição, porque ele perdeu uma batalha. E aqui que entra o aproveitamento do êxito. Ela é a operação que segue um ataque exitoso e se caracteriza por um avanço contínuo e rápido, uma decisão rápida tomada depois do combate. O objetivo é simples e decisivo: ampliar as vantagens e impedir o inimigo de reorganizar ou realizar um movimento retrógrado ordenado. Repara no ponto central: você não está mais lutando pela primeira linha, você está lutando pelo tempo. Porque se você der tempo para o inimigo, ele se recompõe. Ele recompõe o comando, ele fecha as brechas que abriram, ele traz reserva, transforma a derrota em um recuo controlado. Então, no aproveitamento do êxito, a palavra certa é ritmo. Pressionar, manter contato, explorar a desorganização e empurrar a vantagem até que ela vire um colapso. Guarda essa frase: aproveitar o êxito é transformar o sucesso tático em resultado operacional. Não dá tempo para o inimigo respirar, que nem nessa situação aqui que ele está ilustrando. A gente venceu a batalha, o inimigo está tentando fugir, nossa companhia se divide, 2 pelotões, um vai por cima, outro por baixo, cerca o inimigo e leva ele para um desfiladeiro. Aí fica fácil de neutralizar o inimigo de vez. E a gente venceu uma batalha, o inimigo começou a recuar, e quando o inimigo está tentando se desengajar do combate ou fugir, aí entra a perseguição. O último tipo de operação ofensiva. A perseguição é a operação destinada a cercar e destruir essa força inimiga em retirada. Ela ocorre normalmente logo em seguida do aproveitamento do êxito. Mas tem uma diferença crucial aqui. Tempo e lugar são imprevisíveis, porque você está correndo atrás do colapso do inimigo e tentando completar a destruição. Repara num ponto importante: não há planejamento prévio, nem forças marcadas com antecedência. Você pode até ter um objetivo no terreno, mas a força inimiga é o objetivo principal, não o terreno. Na prática funciona assim: você mantém uma força de pressão direta colada no inimigo, mantendo contato permanente, enquanto pode se mandar forças de cerco para correr atrás e cortar as vias de retirada. A gente busca aproveitar ao máximo elementos aeromóveis e aeroterrestres. Guarda essa frase: perseguição é quando a vitória deixa de ser ganhar o terreno e vira tirar do inimigo a chance de escapar. A operação defensiva é, no sentido mais amplo, toda ação que oferece algum grau de resistência a uma força atacante. Na prática, ela serve para ganhar tempo, criar condições mais favoráveis às operações futuras, impedir o acesso do inimigo a uma área ou estrutura, destruir ou canalizar forças inimigas, reduzir a capacidade de combate inimigo, economizar meios para ofensivas em outras áreas, além de proteger populações e infraestruturas críticas. Um ponto importante: operação defensiva não é sinônimo de ficar parado. Ela costuma ser um conjunto de ações e engajamentos, por exemplo, defendendo, retardando, contra-atacando, fazendo fintas ou executando fogos, buscando explorar vulnerabilidade dos atacantes e retomar a iniciativa quando possível. O EB indica 2 tipos de operações defensivas: a defesa em posição e o movimento retrógrado. E observe, normalmente os dois se combinam. Agora vamos para o primeiro tipo de operação defensiva: a defesa em posição. Aqui a força procura contrapor-se à força inimiga atacante numa área organizada em largura e profundidade, ocupada total ou parcialmente por todos os meios disponíveis. Mas qual que é a finalidade disso? São 3 coisas bem claras. A primeira, dificultar ou deter a progressão do atacante em profundidade, impedindo às vezes o acesso a determinadas áreas. Segundo, aproveitar oportunidades para desorganizar ou desgastar, ou até mesmo destruir as forças inimigas. E terceiro, por fim, assegurar condições favoráveis para desencadear uma ação ofensiva. Então guarda a ideia: defesa em posição não é só aguentar, é segurar o essencial, desgastar o inimigo e preparar para uma virada. Das defesas de posição nós temos 2 tipos: a defesa de área
e a defesa móvel. Dentro da defesa em posição, a primeira forma de manobra é a defesa de área. Ela tem como objetivo bem direto a manutenção ou controle de uma determinada região específica por um determinado período de tempo. Aqui o comandante organiza o combate para engajar e repelir o atacante. Em regra, adota essa forma quando as forças disponíveis ou o terreno não favorecem outra forma defensiva. E um ponto importante: na defesa de área, o defensor aceita o engajamento decisivo na faixa selecionada, priorizando cumprir a missão ao longo da linha de ação da área de defesa avançada, também conhecida como LAADA, linha de ação da área de defesa avançada, com grande volume e variedade de fogos. Aqui no exemplo nós temos uma companhia distribuída em tocas na crista militar de algumas elevações, e elas defendem a posição da base que se encontra a retaguarda. Assim, quando vem o inimigo, eles conseguem neutralizá-lo. Já a segunda forma de manobra na defesa em posição é a defesa móvel. E aqui muda a lógica. A defesa móvel visa a destruição das forças inimigas. Para isso, se apoia no emprego de forças ofensivas dotadas de elevada mobilidade e poder de choque, utilizando carros de combate ou blindados da cavalaria ou da artilharia. Ela emprega uma combinação de ações ofensivas, defensivas e retardadoras. O comandante usa menor poder de combate à frente e vale-se dos focos e da organização no terreno para recuperar a iniciativa. Na prática, você fixa, atrai o inimigo para uma situação desfavorável e então lança o contra-ataque, de destruição no momento e no lugar mais oportuno. E agora entra um tema que muita gente confunde. Então vou deixar bem claro: movimento retrógrado é operação defensiva. O manual define assim: é um movimento tático organizado para a retaguarda ou para longe do inimigo, podendo ser forçado ou voluntário, para obter uma vantagem marcante, preservando a integridade da força. Ou seja, não é fuga, é decisão. É uma manobra defensiva para você não perder o exército numa situação ruim e conseguir depois voltar e lutar em condições melhores. E aqui que entra a lógica. Você vai trocar espaço por tempo. Evita um combate inicial desvantajoso, ganha mais tempo, decide depois em local e momento mais vantajoso. A primeira forma é a ação retardadora. Aqui você está sob pressão e aceita contato limitado. Você troca espaço por tempo, buscando ao máximo de retardamento e desgaste, mas sem se engajar definitivamente. É lutar o suficiente para atrasar, mas não para decidir. A segunda forma é o retraimento. Aqui o grosso rompe o contato com o inimigo por decisão do escalão superior e, ao mesmo tempo, uma pequena parcela mantém em contato para evitar que haja uma perseguição e reduzir os danos que ia ter. Retraimento é sair do combate sem deixar o inimigo colar. A terceira forma é a retirada. Diferente das outras duas, a retirada é um movimento retrógrado sem contato com o inimigo. Geralmente é para evitar um combate decisivo. E aqui duas palavras mandam: segurança e discrição. Por isso, em geral, se privilegiam movimentos noturnos, com medidas de proteção e controle, para não transformar a manobra em desorganização. Então você fecha aqui comigo: movimento retrógrado não é recuar por fraqueza, é recuar com um método para preservar a força, ganhar tempo e escolher o próximo lugar onde você vai lutar com vantagem. E para fechar, eu quero mostrar um conceito que amarra tudo que a gente viu hoje lá no comecinho do vídeo com as direções de manobra: as linhas interiores e as linhas exteriores. Isso aqui é literalmente a geometria do combate. Quando você opera em linhas interiores, você está numa posição central. A lógica é: você vai manter um comportamento defensivo na maior parte dos seus grupamentos, exceto em um, que vai atuar ofensivamente para destruir uma das massas de manobra do inimigo. E repara nesse detalhe: nessa situação, as ações tendem a ser divergentes. Foca aí. Linhas interiores são divergentes. Aí o que? Você derrota o inimigo, retorna, reúne, concentra e repete. Derrota de novo. Derrota, reúne, concentra e repete. As linhas interiores é bater por dentro,
com trajetos mais curtos, uma concentração mais rápida. Você tem que ter também a defensiva em algumas massas de manobra do inimigo para evitar que ele também se concentre e aumente sua força em pontos. Já em linhas exteriores, a lógica se inverte. Você está por fora e 2 ou mais grupamentos atuam sobre o inimigo de forma convergente. Então, vamos focar na gaivota. Linha interior, movimento divergente. Linha exterior, movimento convergente. Ou seja, você tenta apertar o inimigo de lados diferentes, fechando pressão sobre um ponto e sobre uma força. Então aqui, guarda moral da história. Isso aqui é geometria aplicada. Quem está por dentro tende a manobrar em linhas mais curtas e concentrar mais rápido. Quem está por fora pode convergir e apertar o inimigo, mas precisa coordenar melhor. Porque a distância e o tempo, o sincronismo vai pesar muito. E é por isso que entender linhas interiores e exteriores muda a forma como se pode ler uma campanha inteira e entender as vantagens que se tem ou seus pontos fracos no terreno. Se você entendeu isso, você nunca mais vai olhar para o ataque ou para a defesa como só 2 caixinhas. Você vai começar a ver o combate do jeito certo, uma sequência de decisões no tempo e no espaço. Iniciativa, ritmo, manobra e oportunidade. E é exatamente isso que separa quem só descreve uma batalha para quem entende como ela realmente foi vencida. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta que assunto você gostaria de ver e até a próxima!